treinadores Pokémon! Estou aqui mais uma vez para um vídeo da playlist iniciando uma nova jornada. Para quem acompanha um pouquinho mais aqui do projeto que eu tô fazendo, eu postei um post ontem aqui no YouTube, na barra comunidade, explicando o atraso desses vídeos que eu queria ter postado em sequência para estar ajudando quem tá iniciando e eu acabei não conseguindo postar em sequência. Eu explico certinho o que aconteceu lá, se vocês quiserem em detalhes, tá lá, tudo descrito, bonitinho. Mas aqui eu vou explicar brevemente o que aconteceu também. Eu gravei alguns vídeos, eles saíram sem áudio, e como os vídeos saíram sem áudio, eu achei que não seria interessante postar, porque é uma playlist explicativa para quem tá iniciando, então a falta de áudio atrapalha muito, e eu já tava triste que os primeiros vídeos saiu com uma qualidade de áudio bem ruim. Então, eu resolvi pagar aquela conta, criar uma nova conta pra mim tá podendo dar sequência no tutorial certinho. Então, já que a gente criou uma nova conta aqui, recapitulando, a gente tá no nível 2 aqui, né? A gente parou no nível 2 de treinador e a gente fez aqui na conta o tutorial. A gente fez todas as missões do tutorial. A gente escolheu como inicial, né? O Decidueye. E eu expliquei certinho por que seria o Decidueye. Porque entre os 3 iniciais que o jogo te dá a opção, o Decidueye é a licença mais cara. As outras são de 6.000 moedas a elos. E o Decidueye, ele é 13.000 pra você comprar depois. Então, na minha opinião, né, compensa você pegar o Decidueye. Além disso, ele é um Pokémon muito bom pro início aqui de jogo. Outra coisa que a gente fez foi aqui arrumar o boneco do jogo, né? Eu mostrei como que você pode aqui personalizar a sua conta. Mostrei também como você pode personalizar o boneco em si aqui no vestuário. Que ele já vem com essas 2 peças aqui que você pode estar trocando. E mostrei aqui como personalizar aqui também, né? Colocando as suas etiquetas. E aqui, né? Como você faz. Eu mostrei que dá pra trocar os fundos. E aqui na inspeção em pose dá pra você aproximar o boneco, voltar, jogar pro lado e jogar pro outro. Aqui, como vocês podem ver, eu já deixei a conta mais ou menos do jeito que eu tinha deixado a outra. Uma coisa que eu não tinha mostrado no outro vídeo, que dá pra fazer também, é aqui no editar. Peraí. Aqui você pode editar isso aqui, né? E aqui também você pode editar essas informações, ó. Quando você clica na fotinho, você pode editar essas informações. Tipo, colocar aqui a rota que você prefere. No caso, como eu jogo mais de suporte, eu coloco aqui rota inferior e superior como preferência. E aqui, na verdade, eu costumo jogar mais à noite, mas eu coloquei aqui diariamente à tarde, no turno da tarde. E aqui eu coloquei estrategista, procurando amigos. É só você clicar em cima, dá pra você mudar também essas etiquetas. Isso aqui é mais pro pessoal do jogo que entrar na sua página, conhecer você e às vezes quer formar dupla com alguma pessoa específica, algum perfil específico, e vai estar algumas informações do seu perfil. Aqui, também recapitulando, algumas modificações que eu gosto pro celular. Aqui eu expliquei que a taxa de quadrados e qualidade gráfica, para quem tem celular com placa de vídeo um pouquinho inferior, deixa baixo. Quem tem um celular um pouquinho mais forte, assim, mais potente, pode deixar alta, que ele é bem melhor. Aqui, para ver itens fashion, eu recomendo deixar desligado, porque quando você deixa desligado é que carrega melhor as batalhas e carrega melhor as páginas, porque esses itens eles demoram bastante, eles comem bastante, consomem bastante para carregar. Usar tela simples de seleção, eu acho que a tela simples é pior. Vibração eu sempre desligo, bate-papo eu deixo ligado, bate-papo de voz deixo ligado também. Às vezes compensa desligar, se você não gosta de ficar com bate-papo de voz, desliga. Aqui eu deixo. Aqui, configurações muito importantes, que é do controle. Sempre deixa nessa daqui ou nessa daqui. Essa daqui eu acho melhor do que aquela ali, porque às vezes é um defensor, mesmo que o SP dele esteja mais baixo por porcentagem, ainda é muito mais alto do que um HP baixo, né? De um velocista ou de um atacante.
Assim, colocando aqui, você consegue finalizar mais oponentes. Essa daqui é muito importante. Aqui é um painel simples, mas aqui, esse botãozinho aqui pequeno faz toda a diferença, porque ele é para atacar Pokémon selvagens. Ataque básicos automático, distância de perseguição aqui vai muito como você joga. Se você joga muito com Pokémon corpo a corpo, deixa corpo a corpo. Se você joga muito com Mago de longa distância, deixa assim, padrão. Para pontuação eu prefiro apertar o botão e não ficar segurando, então eu deixo aqui apertar o botão em vez de pressionar. Modo de perseguição de movimento eu deixo ligado também, porque isso facilita muito. Você só coloca o personagem para atirar, aperta o botão atirar e ele vai aproximando dos alvos e seguindo a rota sozinho. Ícone na mira deixo, configuração de movimento de mira deixo, painel de movimento. E daí aqui você vai ver pela sensibilidade se você deixa um pouquinho mais baixo ou mais alto. Eu deixo assim, funciona super bem. Aqui, esse mostrar nome de treinadores, às vezes eu deixo, mas eu tô pensando em tirar mais pela questão de exposição dos treinadores, porque às vezes o treinador não faz uma partida tão legal e daí a gente tá fazendo a gameplay e tá expondo, né? Às vezes o treinador é meio chato, mas como eu vocês nunca vão ver aqui no meu canal eu fazendo gameplay, tipo, xingando o jogador ou falando mal por estar fazendo uma gameplay ruim, então eu vou deixar aqui ligado e vou mudar lá também no outro canal, porque não faz sentido. Eu não tenho muito essa questão de me estressar com isso. Volta de rendição aqui eu deixo apenas na primeira vez, porque eu acho muito chato. Tem jogador que fica o tempo todo da partida, ele não ganka os primeiros minutos ali, ele já quer dar de desistência. E não é bem assim que funciona. Às vezes você, tipo, passa a partida inteira muito mal, e daí lá no final você ganha, porque tem pokémons que demoram mais pra crescer, os primeiros minutos da partida são bem ruins mesmo. É o caso de Gyarados, Metagross e alguns outros, Larvitar também, Tyranitar. Então as opções aqui também você pode estar modificando para as que você usa mais. Aqui o áudio, vocês viram que depois que eu mudei no vídeo ficou melhor pra mim gravar a tela, porque o áudio estava muito estourado. Então deixa assim, desliga o locutor, dê as configurações aqui. E aqui mais importante, eu vou deixar um videozinho, na verdade uma foto que eu tirei, porque para fazer essa nova conta eu fiz uma conta visitante e depois eu vinculei na minha conta Google. E nesta eu descobri que você ganha 2.000 moedas quando você cria uma conta visitante e daí depois vincula. Então se você vai criar uma conta nova, cria de visitante, começa como visitante e quando você estiver aqui nesse painel fazendo as configurações, você vincula em uma conta sua. E daqui, downloads automáticos você pode deixar ou pode tirar. Eu às vezes tiro, porque quando ele atualiza eu prefiro desinstalar o jogo e reinstalar, porque às vezes fica mal instalado. Então essas configurações, né, que eu tinha passado pra vocês. E eu também tinha explicado aqui pra vocês, sempre que pegar uma licença nova, pra dar uma olhada na licença. Porque tem as informações aqui, se você clica nos ícones de todos os movimentos do Pokémon. As informações no próprio jogo não são completas, você pode estar acessando o site Pokémon Unite DB. Eu costumo usar ele bastante para pegar informações do jogo. Não é um site oficial, é um site de jogadores. E eles têm bastante informação de cálculo aqui do jogo. É bem legal. Então, aqui como a gente tá o evento aniversário, tá um momento perfeito para você começar uma conta nova e gankar aqui no jogo. Então, aqui, dando continuidade então ao tutorial, a gente tem as missões solos. Eu preciso agora fazer missão solo. Então a gente vai olhar aqui, vai ver qual missão que tem no momento. Aqui tem o fazer mais 50 pontos na batalha, derrotar 15 Pokémon selvagem, jogar uma vez na função veloz e derrotar 15 Pokémon selvagens novamente. Então eu vou olhar aqui as que tem e vou tentar fazer o máximo delas de uma vez só. Tentar fazer mais de uma vez só. Lembrando também que como tá tendo os eventos aqui, agora de aniversário, tem umas missões também liberadas, que você também pode estar fazendo junto, né? Por exemplo, aqui. Esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho longo, tá, gente? Porque eu vou fazer aqui a batalha com o Zoroark. Lembrando que no último vídeo que eu fiz pra você, eu mostrei que eu tinha algumas licenças disponíveis, mas com o evento eu tô com todas disponíveis agora, então eu vou usar ele só porque eu já planejado um videozinho, já tinha feito um videozinho com ele, mas foi um dos que saiu sem áudio.
Então, eu vou na rota central com ele. E nesse primeiro momento aqui de batalha, a gente ainda não tem acesso aos itens, nem os itens para reter no Pokémon, nem os itens de batalha que você mesmo ativa. Aqui as batalhas casuais, independente do nível que você coloca, é bem tranquilo porque é contra bot e é bem tranquilo assim você batalhar. A minha preocupação é um pouco que faz tempo que eu não jogo com velocista e o ataque aqui que ele pega o talho, tá? Logo no início, para que ele possa atravessar o muro. Esse é o ataque que ele consegue fazer aquela travessia ali do muro. E isso já poupa um tempo bem legal já fazendo isso. Então eu vou eliminando aqui as primeiras farms da rota, nadiando. Não consegui pular. Então, eu tô aqui fazendo pra rota de cima. Vou tentar gankar em cima, porque meu planejamento é fazer o bot, fazer o red do bot antes de fazer o Regieleki. É uma coisa que eu prefiro em ranqueada fazer também. Porque você pegar o Regieleki e não pontuar no jogo, fazer a pontuação, não adianta nada. Muitas vezes o Regieleki nem chega pra marcar aqueles 20 pontos e aí também não consegue marcar daí. Então eu prefiro pegar o resto do bot pra conseguir XP pra equipe e a gente subir de nível. E enquanto um segura aqui em cima, e daí se conseguir segurar, daí a gente faz aqui em cima o Regieleki também já um pouco mais de XP, um pouco mais à frente do time adversário. Essa estratégia costuma dar certo. Como podem ver, eu não sou uma boa jogadora de velocista, mas não é tão difícil quanto dizem jogar com o Zoroark, principalmente quando você pega essas skills aqui que eu peguei: simulação, ataque simulado e o garra. É bem fácil e você tem bastante dash com ele. Pode ver que quando você marca o simulado, você consegue fazer um ataque simulado até 5 vezes esse dash de vai e volta, vai e volta. E com isso você consegue eliminar praticamente todos os pokémons que tiver nessa rota. É muito bom mesmo. Não à toa o Zoroark limpa muito nas ranqueadas, né? Vou fazer aqui rapidamente o red do bot e o red ice, ele dá um pouco menos de XP. Legal que fizeram o Regieleki sem mim lá em cima, não precisou. Mas também tá no nível easy. A gente inicia no nível easy, então é um pouquinho mais fácil. Exige um pouquinho menos do jogador. Tô roubando aqui a dica.
necessário mesmo. Tô tirando ali a massa de pontos, porque aí eu não sei se é melhor pontuar. Acostumada a jogar com defensor e suporte, que é estilo de batalha bem diferente. Eu não consigo dar tanto dano assim, eu teria que jogar um pouquinho mais de veloz pra pegar o jeito. Mas pra fazer aqui as batalhas solo, as missões, né, dá certo, é bem tranquilo. Finalizando aqui então, o total de pontos que a equipe deu. Ó, eu consegui 17 kills, 83%, até que não foi tão ruim no desempenho. O dano de 65k. Com isso, então, a gente libera aqui a licença do Slowbro. Slowbro que é um Pokémon muito bom, muito consistente e que eu pessoalmente amo demais, 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 demais. Quem não viu ainda os últimos vídeos que eu fiz foi com ele, usando ele para alcançar o mestre, rank mestre. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal. Você também pode colaborar aqui com o canal, fazendo uma doação pelo QR Code que está aparecendo no meio da tela. Obrigada pela força de sempre, valeu e até o próximo vídeo.